Fala, Tricolada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Belezinha? Olha só, esse vídeo aqui é um catadão de notícias, né? De tudo que aconteceu. Cara, foi o dia do Fluminense. Foi agitado. O Fluminense está no Mundial, a jogar na segunda-feira contra o Al-Ahly, mas os bastidores estão pegando fogo, notícias, furos de reportagem, tá bem legal. Tá muito bacana. Vamos lá, vamos trazer umas notícias para vocês. O Fluminense anunciou finalmente o zagueiro Antônio Carlos, lá do Orlando City. O Orlando City se despediu do jogador. O Fluminense acabou anunciando nas redes sociais e anota o tempo de contrato do zagueiro de 30 anos, Antônio Carlos, formado no clube. Até no anúncio o Fluminense colocou: bem-vindo de volta, é um retorno ao Fluminense. E passagem pelo Corinthians, Palmeiras, times grandes. No Orlando City também fez história lá, 30 anos, está voltando ao Fluminense por 3 temporadas, 3 anos de contrato. O contrato dele vai até dezembro de 2026. Seja muito bem-vindo, Antônio Carlos, que jogue um bom futebol, porque a gente precisa de zagueiro sem problemas físicos, de condição física de atuar e tendo boas atuações. Estou torcendo muito pelo nosso novo zagueiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Falando em contratação, o Fluminense anunciou sua primeira contratação de 2024, que é o Antônio Carlos. O Fluminense está negociando com um goleiro para a reserva do Fábio. E o goleiro é o Marcelo Lomba, de 36 anos de idade. Minha opinião, não gosto do Marcelo Lomba. Acho que o Fluminense tinha condições de trazer um goleiro melhor. E o meu questionamento é o seguinte: para que trouxe o Vitor Eudes? Para que contratou o Vitor Eudes? Quem foi o cara do staff, o cara do scout, que teve a brilhante ideia de trazer o Vitor Eudes para ser o terceiro goleiro do Fluminense? Porque tem o goleiro, tem o Fábio, e tem lá o rapaz lá que era do Saudações Tricolores, o Pedro Rangel. Então, o Pedro Rangel. Depois do Pedro Rangel é o Vitor Eudes, terceiro goleiro do Fluminense. Agora está trazendo outro. O Vitor Eudes vai ser o quê? O quarto goleiro do Fluminense? Você não tinha qualidade, para que trouxe? Então está trazendo um goleiro de 36 anos, está negociando, a negociação está muito adiantada. O contrato dele vai até dezembro deste ano com o Palmeiras. Ele é reserva do goleiro Everton e está vindo para o Fluminense para ser reserva também, né? O questionamento que a gente faz é esse: para que o Vitor Eudes? Se for, não deu certo, acontece você trazer um goleiro e não dá certo. Por que não vai um goleiro mais jovem, na casa dos 25, 26 anos, um futuro, um goleiro argentino, um goleiro uruguaio, né, gente? Trabalhar um pouquinho aí, scout no Fluminense. Qual outra notícia? Segundo o jornalista Ekrem Konur, jornalista internacional de transferência, aí, da furos de reportagens, diz que o Palmeiras e o Fluminense verificaram as condições, fizeram uma sondagem sobre o zagueiro argentino Raid Romero, do Estudiantes da Argentina. Jovem zagueiro, ele tem 24 anos de idade. O que está pegando com esse Zaid Romero, esse interesse do Fluminense nesse zagueiro do Estudiantes, ele tem 1,90 m, mais de 1,90 m de altura. É o tempo de contrato dele com o Estudiantes. O contrato dele é até dezembro de 2026. Então tem um contrato longo ainda. E não é só o Palmeiras que está interessado. O Sevilha da Espanha também está querendo esse zagueiro. Então são 2 clubes, um da Europa, da Liga Espanhola, que é o Sevilha, e um grande do Brasil, que é o caso o Palmeiras, está na briga aí para trazer esse zagueiro do Estudiantes da Argentina, o Zaid Romero. Se o Palmeiras está interessado e o Sevilha também, bonde ele não é, deve ser um bom zagueiro, não viu jogar, 24 anos de idade, Zaid Romero na mira do Flusão. Rapaziada, vamos falar um pouquinho do Mundial. O Fluminense tem uma primeira final, né, que é a semifinal contra o Al-Ahly, campeão egípcio, campeão africano. E o Fluminense está indo para esse jogo com maior respeito, maior consideração, sem ser arrogante, sem fazer videozinho já pensando no City. Isso não passa pela cabeça do Fluminense. Eu sei que, tá sendo igual um mantra, né? Todo dia é dia 22, que é a final do campeonato. Mas para chegar no dia 22 tem que passar pelo dia 18. E é o campeão africano. É um baita time. É um time bem interessante. Mas eu não estou vendo esse respeito do lado de lá. A entrevista do técnico suíço, que ele deu após o jogo,
dizendo que não conhece o Fluminense, que só assistiu um jogo do Fluminense e foi a final da Taça Libertadores, um jogo completamente diferente, que não diz como o Fluminense é. É final de campeonato, final de Libertadores, times nervosos. Ele só assistiu um jogo do Fluminense, isso é muito importante para nós tricolores, mostra uma falta de conhecimento do adversário. E que nesses 2 dias após o jogo, a eliminação do Al Ittihad, em que eles venceram, aí desses 2 dias ele iria pensar no Fluminense e estudar o Fluminense para o jogo da semifinal. Então isso já é uma vantagem para a gente. Espero que o Fernando Diniz também tenha estudado o Al-Ahly, como ele estudou o Al Ittihad. O Fernando Diniz é um cara estudioso e respeitoso também com seus adversários. Então acho que e creio que o Fernando Diniz conhece mais o Al-Ahly do que o Al-Ahly conhece o Fluminense. Muito pelos vídeos, muito pelas palavras, muito pelas entrevistas dos jogadores, já falando numa final com o Manchester City, mostra que eles já cagaram pro Fluminense e acham que o Fluminense vai ficar pelo meio do caminho. Uma falta de respeito e uma falta de consideração com o futebol brasileiro. Isso ficou bem claro na entrevista do atacante do Al-Ahly, o senhor El Shahat. Vou abrir aspas para ele aqui, e isso pode refletir, pode mostrar, ser um espelho de como está a cabeça do time egípcio para essa semifinal na segunda-feira. Principalmente do seu treinador, o suíço Marcel Koller, que só assistiu um jogo do Fluminense. Olha o que disse o atacante do campeão africano. Abrindo aspas, o futebol egípcio está muito na frente do futebol brasileiro. Muito na frente do futebol brasileiro. Melhor do que o campeonato brasileiro. Tem ali 8, 7 brigando pelo título. 8 time grande, cara, elogiado em tudo quanto é lugar. Eu acho que ele deu uma exagerada ali e já mostra a falta de conhecimento do Al-Ahly e do centroavante, do atacante Al Shahat, do futebol brasileiro. Para ele dizer que o futebol egípcio está na frente do futebol brasileiro, mostra o total desconhecimento por parte dos egípcios. Aí ele disse também uma coisa incrível, ele diz assim, sendo bem sincero, eu estou focado no jogo contra o Manchester City. Então o foco dele está no Manchester City, não está no Fluminense, não está no jogo de segunda-feira. Para eles não existe a semifinal. O foco dele, do El Shahat, é o jogo contra o City na final. Então, amigo, continua assim, que vai dar bom, vai ficar legal. Continue assim focado no City, pensando na final, e esquece o Fluminense na semifinal, porque você vai ver a trozoba que tu vai segurar. Para deixar você animado, para encerrar o vídeo, o City está muito mal nas pernas na Premier League. Abriu 2-0 no jogo deste sábado, 2-0, e deixou o Crystal Palace. Crystal Palace, se eu não me engano, é o time do Textor, dono do Botafogo. O Botafogo lá da Premier League. Estava 2-0 City, tomaram um gol de empate, o jogo terminou 2-2. O Haaland não jogou, continua de fora, está tomando bastante gols a equipe do City, o setor defensivo está muito, muito fraco, e os números não tá legal, está sofrendo muitos gols, 3 empates seguidos jogando em casa, o Manchester City, e só venceu um dos últimos 6 jogos na Premier League. Só venceu um jogo dos últimos 6 jogos na Premier League. E 3 empates seguidos jogando em casa. 2-2, Manchester City 2, Crystal Palace também 2. Coisa tá ficando feia. Mas eu não quero ser igual o torcedor do Egito lá do Al-Ahly, nem os jogadores, e muito menos o técnico deles. O Fluminense tem que passar da semifinal. Passando da semifinal, aí a gente fala do Manchester City. Mas que a coisa tá feia pro City, tá. O nosso negócio é na segunda-feira contra os egípcios. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo, tô indo nessa. Fui!